Depois de quase 5 meses de tramitação, o texto base da reforma da Previdência foi aprovado hoje em primeiro turno na Câmara dos Deputados. O próximo passo é analisar emendas e destaques que pretendem alterar pontos específicos com impacto potencial sobre o grau de igualdade das novas regras e o tamanho da economia que elas vão gerar. Nós começamos essa edição em Brasília, conversando com a Giovana Teles, que acompanhou toda a votação. Giovana, boa noite. Plenário cheio, praticamente completo e um placar que superou as previsões mais otimistas do governo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Foi sim, viu, Renata? O governo contava com a vitória, mas o quórum surpreendeu e o total de votos a favor do texto principal também. Quer ver uma amostra disso? O nosso repórter cinematográfico João Raimundo fez uma imagem que deixa bem clara essa surpresa e a gente vai mostrar agora. Ele gravou o ministro Onyx Lorenzoni, que reassumiu o mandato instantes antes de Rodrigo Maia proclamar o resultado. Então, o Onyx acena ali, cumprimenta para alguém, faz sinal de que a votação vai ser positiva e aí arrisca o placar 3, 5, 8. Depois eu conversei com o ministro e ele disse que esperava no máximo ali uns 360 votos. O governo teve 21 votos a mais que a previsão inicial do ministro, 379 votos a favor do texto e 131 contra. Vários líderes atribuíram a aprovação ao empenho pessoal do presidente da Casa, Rodrigo Maia, desde a entrega da PEC à Câmara. Maia se emocionou em alguns momentos da sessão. E antes de encerrar a votação, discursou da tribuna. Defendeu que, além da reforma da Previdência, é preciso simplificar o sistema tributário e fazer uma reforma do Estado. E exaltou o papel de protagonista do Congresso na solução de problemas do país. É daqui que nós vamos resolver os problemas do Brasil, os problemas da pobreza, os problemas dos brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, os milhões de desempregados. As soluções passam pela política. E não haverá investimento privado com reforma tributária, com reforma previdenciária, se nós não tivermos uma democracia forte. Investidor de longo prazo não investe em país que ataca as instituições. E acho que esse é um conflito que nós temos hoje e que nós temos que superar. Giovana, o mapa dessa votação traz algumas curiosidades, tanto de deputados de partidos anti-reforma, de oposição, que votaram a favor, como, de outro lado, de deputados que votaram contra e são de partidos ditos governistas. Exatamente, Renata. Partidos que fecharam questão contra e têm bancadas expressivas, o PSB e o PDT, passaram por isso. E do outro lado também, partidos que sempre defenderam a reforma viram deputados votarem contra o texto que saiu da comissão especial. A sustentação desse resultado de hoje foram os partidos do chamado Centrão e o PSL. As bancadas de 9 partidos votaram integralmente a favor da reforma da Previdência. O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, MDB, Democratas, Novo, Cidadania, PTB, Podemos, Patriota e PHS. Houve dissidência em partidos que compõem o chamado Centrão. Nem todos do PP, PL, PRB, PROS, Solidariedade e Avante votaram a favor. E no PSDB, um deputado também votou contra. Na oposição, no PT, PSOL e PCdoB, todos os deputados votaram contra a reforma. Mas em 2 partidos que fecharam questão contra a proposta, houve dissidências, no PSB e no PDT. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi um dos 3 ministros que também são deputados e foram exonerados dos cargos para reassumirem os mandatos e votarem a favor da reforma da Previdência. A articulação política entre o Planalto e o Congresso passou por ele. O ministro acredita que dê para terminar a votação em segundo turno da proposta até sexta-feira. Logo depois da votação do texto principal, ele deu entrevista ao repórter Nilson Clava e ao comentarista Valdo Cruz da Globo News. Onyx disse acreditar que a reforma é o primeiro passo para o país voltar a gerar empregos. O parlamento compreendeu que tem uma imensa responsabilidade com quem está lá na rua, com quem precisa que o Brasil possa, primeiro, pagar aposentadorias em dia, pagar pensões em dia,
receber novas pessoas. E falta a outra parte da nossa reforma, que é a questão da capitalização, para trazer logo depois na reabertura dos trabalhos em agosto. Giovana, próximo passo, votar o lote de emendas de destaques. E aí parece já estar acordada aquela mudança defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, que ameniza as regras da Previdência, da nova Previdência para os policiais. Renata, nesse caso aí dos policiais, tem o empenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Esse destaque ficou para amanhã, mas o acordo para que ele seja aprovado foi fechado hoje com o aval do PSL e do líder do governo na Câmara. Na sessão de hoje foi votado e rejeitado um destaque que alterava regras para a aposentadoria de professores. Quase passou essa alteração no texto principal. E depois do resultado, acendeu ali o sinal amarelo e o presidente da Câmara, que é um dos principais apoiadores da reforma, encerrou a sessão e convocou nova sessão para esta quinta. Vamos ver os pontos desse destaque que altera e suaviza as regras para as aposentadorias dos policiais. O destaque muda as regras de aposentadoria para policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais, policiais civis do Distrito Federal, policiais legislativos, agentes socioeducativos e agentes penitenciários federais. Prevê idade mínima de aposentadoria de 53 anos para homens e 52 anos para mulheres. E pedágio de 100% sobre o tempo que falta para a aposentadoria. Faltando 2 anos para um policial se aposentar, pela proposta, ele terá que trabalhar 4 anos. Na proposta original, enviada pelo governo e aprovada na comissão especial, a idade mínima de aposentadoria dessas categorias era de 55 anos para homens e mulheres. Essa proposta para os policiais foi apresentada na semana passada e tinha sido rejeitada pelas categorias. O governo ainda não informou qual será o impacto caso essas mudanças sejam aprovadas. E hoje, Renata, o governo liberou mais 170 milhões de reais em emendas parlamentares para a área de saúde. Esta semana já tinha empenhado mais de 1 bilhão. Mas o discurso oficial é que isso não tem relação com a votação da reforma. Na saída do Congresso, agora à noite, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que está mantido o calendário para votar a reforma em segundo turno até sexta. Passando na Câmara, a reforma vai para o Senado. A expectativa do governo é que lá a votação no plenário seja no começo de setembro. Renata. Muito obrigada pelas informações, Giovana. Vai descansar, que amanhã não vai ser fácil também.